Valdemar Costa Neto e Michele Bolsonaro, a matéria do Portal Metrópolis conta que o presidente Valdemar Costa Neto afirmou ao Metrópolis nesta quinta-feira que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sinalizou que não deve ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Decisão que se dá, claro, após essa crise envolvendo o pré-candidato Flávio e a Michele Bolsonaro. Ela disse que se sentiu desrespeitada durante uma conversa por telefone sobre articulações do partido no Ceará. Valdemar chegou a se reunir com a ex-primeira-dama e tentou apaziguar a relação. Deixa eu levar essa matéria para o telão, pessoal, para quem está nos assistindo entender melhor sobre o que eu estou falando. A matéria está aqui para vocês. Olha, o presidente do PL disse que Michele sinalizou que não deve concorrer ao Senado. Fato é que ela não falou sobre isso, tá? Se falou, falou especificamente com Valdemar, mas o que eu sei de fontes do PL é de que ela em nenhum momento negou que iria ser candidata ao Senado, mas ela também não afirmou que vai ser candidata ao Senado. E ela já havia prometido a Valdemar Costa Neto que tomaria essa decisão no momento oportuno, que deve ser ali perto de julho, ali no final de julho, no momento das convenções. Então, não é que ela não vá ou que ela vá, ela ainda não tomou a decisão baseada nos cuidados que ela precisa prestar ao marido e à filha Laura. Então, não está descartado, não, essa consideração, essa probabilidade, essa vontade de que Michele venha ao Senado. Tudo vai depender do que vai acontecer daqui até as convenções, para que ela possa tomar essa decisão. Eu, inclusive, perguntei se essa demora para que a Michele se defina mesmo, né, enquanto pré-candidata ou não está atrapalhando o partido ou não está atrapalhando os aliados. A resposta que eu tive foi: o partido pode ser que esteja atrapalhando, mas a dona Michele não está sendo atrapalhada, até porque o poder que ela tem hoje enquanto liderança de apoiar os outros pré-candidatos que ela vem apoiando, inclusive aqui no Distrito Federal, não vai mudar se ela deixa ou não deixa a liderança do PL Mulher. Daí surgem outros nomes, de acordo com Valdemar Costa Neto, para ocupar essa vaga. Seria Bia Kicis e também Isalci Lucas. No caso da Bia Kicis, ela já é pré-candidata ao Senado, a revelia de muita gente do PL, viu? Inclusive do próprio Valdemar Costa Neto, que por muito tempo, não sei se já mudou de ideia, por muito tempo era contrário que Bia Kicis viesse como candidata ao Senado. Isso porque a Bia é uma forte candidata a deputada federal. Se viesse candidata a deputada, ganharia muito facilmente, já teria uma eleição ganha e puxaria um enorme número de votos para o partido. Sem a Bia Kicis no PL como candidata a deputada federal, o partido perde pelo menos um candidato a mais que poderia estar dentro da Câmara dos Deputados a partir do ano que vem, por conta da Bia ser puxadora de votos. Já no caso do Isalci Lucas, que hoje é senador pelo Distrito Federal, ele queria e teve aí essa intenção, divulgou que queria ser candidato ao governo, porém, Valdemar Costa Neto e o PL se mantêm firmes e fortes em apoiar a candidatura da Celina Leão para o governo do Distrito Federal, o que acaba descartando o Isalci Lucas e toda a força que ele poderia esperar do partido para ser um candidato chapa pura, né? Um candidato do próprio PL para o governo do Distrito Federal. Então, aí há a possibilidade de que, se a Michele não vier, coloquem Isalci para ser esse candidato ao Senado neste ano. Bom, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho com o Felipe sobre isso, porque as chapas precisam ser definidas até o início de agosto, quando acaba o prazo, né, para os partidos realizarem as convenções que devem oficializar as suas candidaturas, ou seja, até agosto a Michele Bolsonaro precisa se definir. Vai ser candidata ao Senado, não vai ser candidata ao Senado, e pelas informações que eu recebi, ela vai deixar esse tempo rolar e esse tempo correr até lá. Então, até lá fica a dúvida. E como eu disse, a pergunta que eu fiz não está prejudicando o partido? E me responderam: desde que a não prejudique, está tudo bem. É isso, Felipe. Nira, o cenário realmente do Distrito Federal é de muita ambiguidade e de dúvida, né? Realmente, o nome da Bia Kicis, se fosse candidata a deputada federal, levaria alguns candidatos
a Câmara dos Deputados com ela, né? Até porque ela é uma puxadora de voto e ganharia com uma certa facilidade, né, a eleição para deputada federal. E, no meu modo de ver, ela só se viabiliza como candidata forte ao Senado Federal se a Michelle Bolsonaro sair. Né? A Michelle Bolsonaro saindo, né, é bom lembrar que a Michelle Bolsonaro lidera todas as pesquisas ao Senado Federal, e quando as eleições começarem, a tendência é a Michelle Bolsonaro alavancar o nome da Bia Kicis, né? Caso Michelle Bolsonaro, de fato, resolva não sair candidata ao Senado Federal, vai prejudicar e muito, na minha opinião, as eleições da Bia Kicis, né? Até porque, quando você pega, por exemplo, a pesquisa eleitoral, depois da Michelle Bolsonaro ter a Leila do vôlei, depois tem a candidata do PT, né? A Cocai, né? E depois tem um terceiro candidato, quarto candidato lá, que esqueci o nome agora, né? Ou seja, a Bia Kicis está em quarto ou quinto lugar, né? Então, ela só vai conseguir se viabilizar a candidata a Bia Kicis se a Michelle Bolsonaro não sair. E aí tem um ponto que eu acho principal, Neila. Todo mundo sabe que faz parte da estratégia da direita, do PL, fazer maior quantidade de bancada ao Senado Federal, né? Então, não dá, para essa altura do campeonato, eles abrirem mão de nome forte como Michelle Bolsonaro ao Senado Federal. Então, se a Michelle Bolsonaro não sair candidata, vai também enfraquecer esse projeto do PL e da direita, que é ter maioria no Senado Federal que permita com que o Senado Federal instaure e faça o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao menos é isso que a direita vem falando já há alguns meses, né? Então, realmente, a gente tem que saber se vai estar unida nessas eleições ou não. E aí tem um ponto, Lira, o que eu acho primordial é no método da Michelle Bolsonaro a todo tempo, né? A Michelle Bolsonaro, por exemplo, é uma pessoa que passa a ideia, né, de alguém preocupado com o Jair Bolsonaro, de alguém preocupado com a família. Então, até que a nota dela, quando ela resolve abrir mão do cargo do PL Mulher, da presidência do cargo do PL Mulher, ela coloca na nota dela que resolveu se dedicar, né, a sair do cargo para se dedicar ao cuidado do seu marido, Jair Bolsonaro, da sua filha e da sua família, né? E agora, quando ela fala que está cansada de política, na minha opinião, a mensagem que ela passa subliminar a todas as pessoas, que é uma mulher e está lutando contra os poderes constituídos, contra o establishment, contra a política tradicional. E ela está cansada, né, de lutar contra a política tradicional, contra os políticos tradicionais, né? Foi assim, por exemplo, que ela se colocou contra o Ciro Gomes, né, um político tradicional que foi governador do Ceará, foi prefeito de Fortaleza, foi ministro de vários governos, né, federais, do Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma. Ou seja, ela está cansada, né? Então, a imagem que passa é de uma pessoa que se dedicou a contrariar e a bater de frente com a política tradicional, mas está cansando, está cansada. Então, ela faz uma cena, no meu modo de ver, a grande narrativa do bolsonarismo também, né? Isso não é à toa, isso não enfraquece ela, no modo de ver, apenas fortalece ela nesse processo, né, Neila? Então, são questões que estão em aberto, né? Eu não acho que a Michelle Bolsonaro vai abrir mão do Senado Federal, né? Até porque a gente sabe que a Michelle Bolsonaro tem método, né? E o vídeo que ela fez, no modo de ver, está muito mais ligado em ser a Bolsonaro que capta, né, o espólio do Jair Bolsonaro. Então, talvez ela não esteja vislumbrando somente 2026, mas depois de 2026, né? Até porque, caso o Jair Bolsonaro perca as eleições ou caso ele não se viabilize candidato, né, o espólio do Jair Bolsonaro vai acabar caindo para ela. Ah, mas você pega as pesquisas eleitorais, você vê que ela está lá atrás do Flávio Bolsonaro. Tudo bem, mas ela não está fazendo campanha ainda. Ela não foi ainda à sociedade, ainda aos estados, fazer campanha política ainda. Então, com toda certeza, esse número tende a crescer se ela, de fato, for candidato do PL à presidência da República, né? Nem vou falar em 2026, falando depois de 2026, mas 2026 certamente, né? Então, assim, não dá para menosprezar o papel da Michelle Bolsonaro nesse processo do Senado Federal, Neila. Agora veja como ela foi inteligente, como tudo foi muito bem pensado, não só por ela, mas pela equipe dela, do timing perfeito. Se acontece, de fato, a divulgação de algum vídeo, algum áudio, alguma informação que seja contrária, que prejudique Flávio Bolsonaro nessa altura do campeonato, cada vez mais, agora ele tem menos tempo para poder contornar situações complicadas que sejam envolvendo
mentiras, digamos assim. Vamos supor que saia mesmo aí outras informações sobre Flávio, como a Michele diz, que ainda tem mais por vir. Ok. Quem seria o dono do espólio Bolsonaro seria ela. Aí vale entender se o Valdemar Costa Neto vai conseguir segurar o Flávio Bolsonaro nessa pré-candidatura, que eles acreditam, aliados da Michele acreditam que a candidatura dele é de vidro e que ainda não se consolidou. Então vale entender se o Valdemar Costa Neto vai segurar o Flávio Bolsonaro se outras informações negativas sobre ele saírem nessa altura do campeonato, porque a pré-candidatura está acabando e está vindo aí a candidatura formal. As campanhas estão se aproximando. Vai ser difícil demover da cabeça das pessoas informações mentirosas, porque elas já acham que o Flávio é um cara mentiroso. Aí vem o segundo momento. Se ela desiste do Senado, também é um timing perfeito. Quem é que eles vão colocar para o Senado? Bia Kicis? Bia Kicis já é a candidata do PL ao Senado. Seria ela e a Michele Bolsonaro. E a Bia Kicis não tem votos suficientes hoje, para ser eleita senadora pelo Distrito Federal. Agora, ela tem sim votos e de sobra para ser eleita deputada federal. Se ela não tem votos para isso, ela estava contando com o apoio direto da Michele Bolsonaro para se eleger enquanto senadora. Se ela não tiver o apoio da Michele Bolsonaro, e se a Michele não estiver forte para apoiá-la, é mais uma vaga que o PL perde dentro do Senado. E aí vamos pensar na segunda opção, que é o Isalci Lucas, que é um parlamentar muito experiente aqui de Brasília, mas que hoje não está lá com uma grande força. Um senador que se propôs a ser vice na chapa do José Roberto Arruda, aqui em Brasília, que é uma outra pessoa que se diz pré-candidato a governador do Distrito Federal. Lembrando que o Arruda, Felipe, ainda está inelegível por conta da lei da ficha limpa. Isso pode mudar ao longo do tempo, a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal, que a gente lembra está parada. Está parada. Então, hoje, se o Arruda concorrer ao governo, ele vai concorrer por meio de uma licitação que ainda nem saiu. Então, Isalci se propôs a ser o vice do José Roberto Arruda, agora está se propondo a ser governador, candidato a governador pelo PL, e, por último, pode ser aí colocado como uma das vagas ao Senado pelo Distrito Federal. Quanto de força o Isalci vem perdendo, e ele já vinha perdendo antes mesmo de ser candidato aí nessas eleições. Sem a Michele nesse momento, a força para o Senado num contexto geral, não só dela, da Bia, do Isalci, quem quer que seja, vai desmoronar. Agora, veja a inteligência do momento dessa decisão da Michele Bolsonaro, que foi extremamente bem pensado. E eu já passo a palavra para você, só que antes disso eu vou chamar um intervalo comercial para quem está nos acompanhando na Fast TV. Um breve intervalo e já voltamos. E quem está pelo YouTube, a programação continua normalmente aqui para vocês. E aí quero ouvir sua opinião sobre esse meu textão de WhatsApp que eu mandei aqui para você. Não, foi o diagnóstico perfeito, Lírio. Arruda, você vai disputar as eleições como a liminar e a tendência é Isalci virar candidato a governador pelo PL, se o PL não apoiar, né, outro candidato numa aliança. E aí tem a questão, né, imagina o seguinte, imagina se o PL, nesse momento, né, em que o Flávio Bolsonaro é considerado um político misógino, nas palavras da Michele Bolsonaro, bom deixar isso claro, né, não nas minhas palavras, né, tira uma mulher que quer disputar as eleições e coloca mais um homem, né, para disputar as eleições no Distrito Federal. Então, sem sombra de dúvida, na minha opinião, o PL não tem outra alternativa ao Senado Federal que não seja a Michele Bolsonaro, né? A Michele Bolsonaro consegue, sim, catapultar e viabilizar a campanha da Bia Kicis, consegue, sim, praticamente ganhar as eleições ao Senado Federal, né? Não dá para menosprezar a Michele Bolsonaro com uma força política forte. Ela tem o voto feminino, tem o voto do público evangélico, tem o voto dos bolsonaristas raiz, que não aceita nenhum tipo de concessão, exceção, e não gosta dos poderes constituídos, do tal establishment político. Então, Neila, na minha opinião, o PL não tem outra alternativa, né? Vai ter, sim, que convencer Michele Bolsonaro
a ser candidato ao Senado Federal. Mesmo que para isso, aí tem a questão, né? Então, a gente falou aqui que a Michelle Bolsonaro recebeu o convite dos republicanos, né? O presidente dos republicanos deu a entender que a Michelle Bolsonaro... foi explícito, né? Dizendo que a Michelle Bolsonaro é bem-vinda do Partido Republicanos. Então, na minha opinião, o PL tem que apoiar a Michelle Bolsonaro ao Senado Federal, mesmo que não seja pelo próprio PL, mesmo que seja por outro partido político. Aí fica a questão, Neira, o que o Jair Bolsonaro está achando disso tudo? Até porque foi o Jair Bolsonaro que apontou a Michelle Bolsonaro como candidata ao Senado Federal. Será que o Jair Bolsonaro está aceitando a Michelle Bolsonaro abrir mão da disputa ao Senado Federal? Será que o Jair Bolsonaro está contente com a situação em relação ao PL, em relação ao Flávio Bolsonaro, né? E aí, Neira, tem que ter um adulto na sala, né? É normal as pessoas brigarem, é normal as pessoas terem conflito uma com as outras, é normal a pessoa apontar o dedo umas para as outras. O que não é normal é as pessoas ficarem bicudas uma com a outra, né? Tem que ter um adulto na sala. Então, que o adulto, caso não seja a Michelle Bolsonaro a fazer um aceno ao Flávio Bolsonaro e a voltar a conversar com o Flávio Bolsonaro, né? Que o Flávio Bolsonaro seja o adulto da sala, né? Procure a Michelle Bolsonaro, né? Ele consegue frequentar a casa do Jair Bolsonaro a todo momento. A Michelle Bolsonaro mora com o Jair Bolsonaro, é mulher do Jair Bolsonaro. Poxa, vai lá tomar um café com o pai dele e aproveita e faz as pazes com o Michelle Bolsonaro, né? Porque muito mais importante do projeto político, na minha opinião, é o projeto macro, é ganhar as eleições nacionalmente, né? Ganhando as eleições nacionalmente, o presidente pode, inclusive, propor anistia ao Jair Bolsonaro, né? Então não dá, para minha opinião, da direita e do PL abrir mão desse projeto macro por conta de picuinha familiar. Mesmo a gente achando, algumas pessoas achando que a Michelle Bolsonaro tem uma certa razão em determinadas situações, em determinadas opiniões, né? No macro, está todo mundo errado. No macro, as pessoas têm que se acertarem para poder disputar as eleições de forma competitiva. E não dá, na minha opinião, para o Bolsonaro ser competitivo, né? Mesmo a gente sabendo que a direita está abraçando muito mais ele do que a Michelle Bolsonaro depois do vídeo, né? Apesar da Michelle Bolsonaro também angariar alguns apoios importantes, como a Damares, né? E como a Tereza Cristina, né? Mesmo considerando esse contexto, que a maioria das pessoas está apoiando o Flávio Bolsonaro, né? Não tem como o Flávio Bolsonaro abrir mão do apoio da Michelle Bolsonaro. Então ele tem que ser o adulto da sala. Ele tem que fazer esse movimento de se aproximar e se reaproximar da Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro é importante para a campanha dele à presidência da República e é importante para o PL para disputar as eleições ao Senado Federal e ao Distrito Federal, né? Se a Michelle Bolsonaro não disputar as eleições do Distrito Federal, corre o risco de perder as duas vagas para a esquerda, né? A Leila do PDT, Érica Cocai do PT, né? Tem chances reais da esquerda fazer dois candidatos ao Senado Federal e no Distrito Federal, Neila. Então, por conta disso, no meu modo de ver, não dá para eles ficarem fazendo biquinho para o outro. Tem que sentar à mesa, tem que conversar, tem que dialogar, tem que fazer as pazes, tem que abrir mão de determinadas situações, né? Mesmo que para isso seja abrir mão de um cargo, a vaga do Senado Federal no Ceará, apesar de que a gente viu no vídeo que a Priscila Costa, que foi o pivô da confusão da Michelle Bolsonaro com o Flávio Bolsonaro, foi para a reunião da liderança das mulheres com o Flávio Bolsonaro e supostamente não estaria com tanto problema assim e perder a vaga do Senado Federal e disputar a vaga de deputado federal, né? Mas tem que começar a pensar de forma macro. Não dá para ficar brigando e com esses conflitos bobos, não, Neila. Sabe, Felipe, que você falou de uma peça principal e essa peça principal se chama Jair Bolsonaro. Ele mora na casa da Michelle e é visitado semanalmente pelo Flávio, porque o Flávio também é advogado do Jair Bolsonaro, então pode visitá-lo várias vezes aí durante a semana, ou seja, o Flávio tem contato direto com o Flávio Bolsonaro. Se a gente for parar para pensar nas últimas atitudes do Jair Bolsonaro com os filhos, a gente pode fazer a seguinte reflexão: ele está entre a cruz e a espada. Vamos lembrar aquele episódio do Eduardo Bolsonaro, onde o Eduardo Bolsonaro xingou o pai? Eu não vou nem me atrever a falar as palavras que ele disse aqui, mas ele xingou o pai publicamente e depois voltou ao público para dizer: olha, não, isso é uma briga de família, normal, não levem isso ao pé da letra. Ok. No caso do Flávio Bolsonaro, o Flávio chegou a mudar a indicação
do Jair Bolsonaro para o Mato Grosso, contrariando aí o pai. E aí pode ser que várias outras decisões podem ter sido contrariadas pelo Jair Bolsonaro, que prefere ficar ali no meio de campo, sem criar um atrito com os filhos mais velhos. E aí nisso ele fica entre a cruz e a espada com a Michelle Bolsonaro. Mas fato é que, obviamente, ele sabia do vídeo que a Michelle Bolsonaro iria publicar. Lembrando que Jair Bolsonaro tem acesso à televisão, Felipe. Ele tinha acesso à televisão na cadeia, ele tem acesso à televisão em casa. Nos últimos dias foi só sobre isso que foi falado. Obviamente, ele sabe o que está acontecendo. E se ele não se movimentou ainda junto a Michelle, que é a pessoa que está mais próxima a ele, muito provavelmente ele vai deixar o barco tocar dessa forma. Então, não vai interferir e vai deixar que eles sigam dessa maneira. É uma pena que a pessoa que esteja mais envolvida nessa história toda não pode ser ouvida, porque está presa de forma domiciliar e presos não podem ser ouvidos. Falando do número da Atlas Intel que você disse, que as mulheres hoje seguem mais e votariam mais no Flávio do que na